Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia e o último do nosso livro Oração. Vamos então. Uma intensidade nunca antes vista está a apoderar-se do mundo, nos divertimentos, na busca de lucro, na luta pelo poder, na própria luta pela existência. Há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. No meio desta corrida louca, Deus fala. Ele convida-nos a irmos à parte e termos comunhão com Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo, capítulo 46, versículo 10. Ou seja, o mundo só nos traz coisas más. E existem tantas coisas dentro do mundo, como a droga, o tabaco, como os divertimentos, discotecas, música que não nos faz bem. E Deus só diz para nós nos aquietarmos e saber que Ele é Deus, ou seja, acreditarmos que Ele é Deus, confiar plenamente nele, que Deus nos ajudará em qualquer forma. Mas é preciso que nós também oremos, não é? É preciso que nós saibamos que este livro nos trouxe duas coisas muito importantes: orar e vigiar. Em cada momento, em cada situação da vida, para que nós, sabendo que Jesus está próximo de vir, estejamos sem problemas nenhuns de quando Jesus chegar, não é? Estamos totalmente de braços abertos para Jesus nos levar. Muitos mesmo nos seus momentos de devoção não recebem a bênção de uma autêntica comunhão com Deus. Estão demasiado apressados, com passos apressados, atravessam o círculo da adorável presença de Cristo, detendo-se a talvez um momento no recinto sagrado, mas não esperam para receber conselho, não têm tempo para ficar com o Divino Mestre e regressam ao seu trabalho com os seus problemas. É verdade. Nós, quando estamos a orar, já estamos a pedir a Deus aquilo que nós queremos. Eu costumo, quando estou a pedir a Deus as coisas, eu costumo dizer que se faça a tua vontade e não a minha. Porquê? Porque eu sei que a minha vontade é aquela, mas eu também sei que Deus, se calhar, não é aquela que quer para mim. E muitas das minhas situações de vida têm acontecido isso. Eu tenho pedido daquela forma e Deus faz-me exatamente o contrário. E mais tarde eu venho ver que realmente é aquilo que é correto. Por exemplo, muitos sabem que eu sou doméstica, trabalho noutras casas e passo a ferro para fora. O passar a ferro para fora, já há muito tempo que eu ando a decidir, a pensar em deixar. Mas ainda não deixei. Vem aquela que eu gosto muito e aquela que eu... E Deus, esta semana, fez-me ver que eu tenho que deixar o ferro. Porquê? Não é por mais meia dúzia de trocos que eu vou ficar rica. E que eu tenho que confiar em Deus. Muitas das vezes eu também já passo a ferro e Deus sabe, passo a ferro por desporto, por distração, porque o dinheiro não é quase nada, mas o que me interessa neste momento é a minha saúde, e a minha saúde está a ficar debilitada pelo ferro, porque cada vez mais tempo que eu passo no ferro, mais tempo eu fico com dores, mais tempo eu ando doente da coluna. E não é que, tirando o ferro, eu não vou continuar, porque se tem cá os problemas, vou continuar, mas é menos um problema para ajudar no problema da coluna, não é? E eu tenho que me mentalizar que realmente Deus tem sempre razão em tudo o que Ele faz na minha vida. E vós que estão aí a ouvir, a mensagem também é importante. Nós por vezes queremos as coisas já à nossa maneira, da maneira que é mais importante, que nos vai fazer melhor, que vai fazer bem à família e aos filhos, mas não é nada do que Deus quer. E nós temos que aceitar. Isso é o principal. Se nós confiarmos em Deus, nós vamos aceitar o que Deus tem para nós. Estes trabalhadores nunca alcançarão maior êxito enquanto não aprenderem o segredo da força. Devem dar a si mesmos tempo para pensar, orar e para esperar de Deus a renovação das forças física, mental e espiritual. É como a gente dizer, vou a Deus, vou pedir aquela coisa e vou esperar em Deus.
Muitas das vezes, nós que somos pecadores e que não somos nada, né? Se não for Deus, não somos nada. Nós pedimos a Deus e depois vamos resolver o problema. Depois a coisa sai mal, não é? Ou ficamos mais debilitados, ou a situação ficou mais encrencada. Porquê? Porque não deixámos nas mãos de Deus. E Deus resolve. Garanto-vos que Deus resolve. E mais, lá está, é o tempo que nós não sabemos esperar, a paciência, a perseverança de esperar por Deus, de esperar que Deus alcance aquele problema e que nos faça. E um dos pontos daqui do livro foi: Deus por vezes não resolve logo o problema, exatamente para perceber se nós acreditamos nele, se confiamos nele, se perseveramos nele. Isso é muito importante. Nós temos que passar o tempo com mais paciência, com mais ânimo. Se a situação está difícil, não interessa. Nós já oramos a Deus, temos que esperar. Precisam da influência edificante do seu espírito, recebendo-a, animar-se-ão de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado serão renovados e o coração oprimido será aliviado. A nossa necessidade não é de termos um momento de pausa na presença de Deus, mas de um contato pessoal com Cristo. Sentamo-nos na sua companhia. Felizes serão os nossos filhos e alunos das nossas escolas quando pais e professores aprenderem na sua própria vida a valiosa experiência descrita nas palavras de Cantares de Salomão. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Cantares, capítulo 2, versículo 3 e 4. Amém por isto. O principal de tudo o que nós temos na nossa vida é o amor. E sem amor nós não fazemos nada. O que é que podemos tirar deste capítulo? Como falámos, podemos tirar que a oração é essencial, que nós não podemos viver sem oração. É o refúgio ao pé de Deus, é o estarmos a falar com Deus, é lamentarmos as nossas coisas, é falarmos alegremente das nossas coisas, é pedirmos, é suplicarmos, é agradecermos. Vigiar, o que é vigiar? Orar em cada momento. Porquê? Para quando Jesus voltar nós não estarmos desprevenidos. O que é que aprendemos mais? Aprendemos que devemos ajudar o mais necessitado, independentemente de ser boa pessoa ou má. Por vezes momentos mais difíceis do que tenhamos com a nossa família, mas devemos ser humildes, misericordiosos, bondosos, como Jesus foi connosco cá na terra e com outros. Devemos ter o exemplo e o caráter de Cristo. Devemos atuar em cada momento, seja da maneira como for. Eu tenho uma patroa minha que está a passar um grande problema de saúde psicológico. E eu tenho imensa vontade de chegar ao pé dela, mas eu ainda não sei como vou chegar ao pé dela. Porque eu já me apercebi das coisas, os comprimidos que aparecem, né? Uma pessoa limpa a casa. O que é que acontece? Deus diz-me, deixa estar, calma, porque ainda vais haver possibilidade de conversares com ela. E eu gosto de conversar, eu gosto de dar o meu testemunho de vida, eu gosto de dizer que passei por alguns problemas de saúde, como a depressão, e que se não fosse Deus, não estaria aqui. Gosto de dizer que a minha vida não foi simples, não é fácil, mas que eu continuo aqui pela presença de Deus. E por isso eu hoje só quero vos deixar, meus amigos, obrigada por estes 9 meses que tiveram comigo. Só vos quero dizer que Deus existe, que Deus está à espera que nós oremos, que falemos com Ele, que Jesus veio à Terra 33 anos para suportar todas as nossas angústias, que morreu e que teve uma morte muito dolorosa, mas que morreu por cada um de nós. E que a única coisa que nós temos que fazer nos dias de hoje é orar, é acreditar, é confiar em Deus. Deus está ao pé de nós. Deus quer que cada um de nós vá para o céu, para que estejamos com Ele. Por isso, aproveitemos a oportunidade, que não tem que se pagar,
que não tem que estar a fazer nada. A salvação, pela graça de Jesus, já está. A única coisa que nós temos é que continuar o nosso caminho e aproveitar todos os momentos que Jesus nos diz para orarmos, vigiarmos, para ajudarmos o próximo. Isso é muito importante. As obras não salvam, mas ajudam. E o que Jesus fez cá na Terra, nós também temos que fazer. Espero que tenham gostado como eu. Domingo continuamos então com o novo livro, o Culto Familiar. É um espetáculo aquele livro. Vai-nos ajudar muito a compreendermos muito melhor o que Deus quer para nós. Espero que fiquem bem e um dia muito abençoado e uma boa preparação para os Adventistas do sábado. Amém.